Saudações! Hoje trazemos para você 10 histórias sobrenaturais que aconteceram em cemitérios no México, Espanha e Estados Unidos. Cada relato foi contado por padres que tiveram experiências arrepiantes, desde sombras que se movem sozinhas até vozes que respondem ao rosário. Fique até o final, porque algumas dessas histórias vão arrepiar seus cabelos e podem mudar para sempre a forma como você vê o que está além da vida. Você se atreve a descobrir? Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História: um sussurro na cripta de Veracruz. Nunca pensei que minha fé seria testada daquela forma, dentro da cripta mais antiga do cemitério de Veracruz, onde o próprio ar parecia encharcado de sal e umidade, como se o mar próximo quisesse arrastar os segredos ali escondidos. Era uma tarde nublada, e eu havia sido chamado para rezar pelos falecidos cujos nomes ninguém mais lembrava. O guardião do cemitério me entregou uma chave enferrujada, advertindo que poucos se atreviam a descer aquela cripta, pois há décadas se falava de vozes murmurando na escuridão. Não quis demonstrar medo, embora sentisse um peso estranho no peito assim que cruzei o umbral de pedra. As escadas desciam em espiral, molhadas, com degraus cobertos de musgo que se esfarelavam sob meus sapatos. Numa mão segurava meu rosário e na outra, uma vela que mal iluminava alguns passos à frente. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o eco da minha própria respiração, até que ouvi um sussurro fraco, quase imperceptível, pronunciando meu nome. Pensei que poderia ser um eco distorcido, ou o poder de sugestão dos rumores que haviam sido plantados na minha mente. Continuei. Ao chegar ao fundo, encontrei as paredes cobertas de nichos antigos, alguns abertos, outros selados com lápides rachadas. Coloquei minha vela numa saliência de pedra e comecei a rezar, pedindo descanso para as almas esquecidas. Foi então que ouvi novamente, mais claro, mais próximo, como se alguém estivesse bem ao meu lado: Padre. Foi dito numa voz tão baixa e prolongada que a vela tremeu como se o sopro daquele sussurro a tivesse alcançado. Senti minha pele arrepiar, mas continuei com as orações. Não podia deixar o medo me vencer. No entanto, cada vez que eu dizia uma ladainha, outra voz respondia com meu nome, lenta, persistente, como se tentasse me arrancar da realidade e me arrastar para as sombras. Quando virei minha cabeça, não encontrei nada, apenas escuridão além do fraco brilho da minha vela. Decidi pegar o aspersório de água benta que sempre levava comigo e borrifei o chão, invocando proteção divina. Um cheiro azedo emergiu das pedras, como carne velha e água estagnada. O murmúrio cessou por alguns segundos, mas depois voltou, desta vez multiplicado, como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo das tumbas seladas. Minhas mãos começaram a tremer, e ao erguer a vela, vi a cera pingando, formando formas que pareciam rostos deformados. Caminhei lentamente em direção ao fundo da cripta, onde havia um caixão abandonado, coberto de poeira e teias de aranha. Não tinha nome nem data, apenas uma cruz torta pregada na madeira. Ajoelhei e rezei com mais fervor, mas ao dizer amém, ouvi claramente meu nome, sussurrado no meu ouvido, como se alguém invisível estivesse se inclinando sobre mim. O calor de uma respiração fria roçou minha bochecha. Levantei-me abruptamente, quase derrubando a vela, e então vi algo que ainda me assombra em meus sonhos. A madeira do caixão vibrava como se algo estivesse batendo de dentro. 3 batidas abafadas e rítmicas que ecoaram nas paredes de pedra. O eco multiplicou o som, fazendo-o parecer interminável. Recitei o credo em voz alta, erguendo o crucifixo que usava, e pedi a Deus que libertasse aquela alma de qualquer tormento. As vozes se intensificaram, repetindo meu nome, algumas em tom de súplica, outras com fúria contida, até que um estrondo fez a vela cair no chão. O lugar ficou quase completamente escuro, iluminado apenas pela brasa da cera derramada. Foi então que vi uma figura sombria se mover entre os nichos, alta, encurvada, com braços longos que pareciam roçar as paredes. Não tinha rosto, apenas um vazio negro de onde vinha aquele sussurro interminável. Recuei com o coração batendo forte, gritando salmos,
enquanto a sombra se aproximava com movimentos desajeitados, como se arrastasse correntes invisíveis. O ar ficou gelado e minhas palavras pareciam sufocar antes de conseguirem sair da minha boca. Cheguei às escadas e subi sem olhar para trás, com a sensação de que algo estava subindo atrás de mim. Ao empurrar a porta de ferro, a luz de fora me cegou por um momento. O guardião estava me esperando do lado de fora, pálido, e sem que eu dissesse uma palavra, murmurou: "Ela falou com você também, padre?" Não respondi. Apenas ergui a cruz que tinha na mão e pedi que selassem a cripta com mais firmeza. Desde aquele dia, toda vez que entro numa igreja vazia, às vezes acho que ouço um sussurro pronunciando meu nome, o mesmo tom abafado e persistente que encontrei em Veracruz, como se aquela voz ainda me seguisse, lembrando-me de que um dia, quando eu retornar àquela cripta, será para permanecer em silêncio entre os mortos. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 2: O caixão que se movia em León, Espanha. Eu nunca havia acreditado em histórias sobre caixões que se movem sozinhos, sempre pensei que eram exageros de coveiros tentando adicionar mistério à sua profissão. Mas o que vi em León, num cemitério antigo onde cruzes de ferro estavam enferrujadas e lápides cobertas de musgo, me mostrou que existem forças que desafiam o entendimento humano. Numa manhã fria, fui chamado pela família de um homem recém-enterrado, pois alegavam que o caixão havia aparecido fora de sua sepultura, intacto, descansando no meio do caminho central do cemitério. Pensei que poderia ser um ato de profanação, ou talvez uma brincadeira cruel, e concordei em ir para oferecer orações e confortar os enlutados. Quando cheguei, vi com meus próprios olhos, o caixão estava em pé, levemente inclinado, a alguns metros da sepultura recém-selada. Ninguém havia forçado a lápide, a terra ainda estava compacta, como se nunca tivesse sido aberta. O coveiro jurou que o havia selado com cimento fresco na noite anterior e que à meia-noite, o caixão não estava mais lá. Colocamos de volta dentro da sepultura, recitamos orações e pedimos proteção divina, convencidos de que tudo terminaria ali. Mas na manhã seguinte, me chamaram novamente, e desta vez o caixão havia aparecido encostado na parede lateral do cemitério, longe de sua sepultura, sem rastro de que alguém o tivesse carregado. Era um caixão pesado, feito de madeira grossa, impossível de mover sem pelo menos 4 homens, e ainda assim ali estava, como se tivesse sido arrastado por mãos invisíveis. O ar no cemitério cheirava a ferro e umidade, e o silêncio era tão profundo que cada rangido da madeira ao ser tocada parecia um lamento. Ajoelhei-me ao lado do caixão, coloquei água benta na tampa e pedi para que a alma do falecido encontrasse descanso, mas ao fazer isso, senti um tremor, como se o chão vibrasse suavemente sob meus joelhos. Alguns vizinhos, atraídos pela notícia, vieram naquela tarde e alegaram ter visto pequenas luzes, como chamas azuis, ao redor da sepultura na noite anterior. Pensei que estavam apenas imaginando coisas, mas o medo em seus olhos era real daquela vez. Decidimos reforçar o enterro, selamos a lápide com correntes, adicionamos terra fresca e recitamos salmos até tarde da noite. Fiquei mais tempo do que o habitual, rezando sob a fraca luz das velas, e foi então que ouvi um som abafado, uma batida metálica repetida, como se viesse de dentro da sepultura. Ninguém mais ouviu claramente, ou talvez não quisessem admitir, mas eu senti nos ossos. A terceira vez que aconteceu foi a mais aterrorizante. Ao amanhecer, encontramos o caixão fora novamente, no mesmo caminho central, desta vez aberto, com a tampa deslocada. O corpo ainda estava intacto, mas seu rosto havia mudado, seus olhos estavam meio abertos e seus lábios pareciam curvados num gesto que eu não saberia dizer se era um sorriso ou uma careta. O cheiro de incenso velho encheu o ar, mesmo que ninguém tivesse acendido nada. Uma velha senhora do vilarejo fez o sinal da cruz e murmurou que não era um homem, mas um espírito que se recusava a ser enterrado em terra consagrada. Um arrepio desceu pela minha espinha quando a ouvi, porque eu mesmo, ao recitar orações, notei que a temperatura caía drasticamente ao redor do caixão, como se uma corrente fria circulasse apenas ali. Tentamos selar o caixão para sempre numa cripta lateral, longe das outras tumbas,
mas mesmo lá, dias depois, os zeladores o encontraram movido novamente, colocado no centro do recinto como se quisesse ser visto, como se quisesse testemunhas de sua impossibilidade. Uma noite, determinado a encontrar uma resposta, fiquei sozinho no cemitério, com uma lanterna e meu breviário. Sentei-me perto da sepultura original, esperando. As horas passaram lentamente, e na penumbra, só podia ouvir grilos e o vento farfalhando os galhos secos. De repente, por volta das 3 da manhã, ouvi um som de arrastar, um som de madeira raspando contra a pedra. A lanterna tremeu em minhas mãos, e vi, à distância, como o caixão deslizava sozinho da cripta lateral para parar no meio do caminho. Ninguém estava empurrando, não havia mãos humanas, e ainda assim se movia com uma lentidão arrepiante, como se obedecesse a uma vontade invisível. Aproximei-me, com o crucifixo erguido, e quando estava na frente dele, ouvi um sussurro baixo vindo de dentro. Não aqui. Uma voz seca, quebrada, impossível de confundir. Recuei com o coração batendo forte, e ainda assim recitei salmos em voz alta até que a voz silenciasse. Na manhã seguinte, o caixão foi retirado do cemitério, levado para uma terra distante para ser enterrado num campo aberto, sem bênção ou cemitério para recebê-lo. Muitos disseram que essa era a única maneira de pará-lo, e desde então, ninguém mais ouviu falar dele. Mas toda vez que me lembro daquelas noites em León, não posso deixar de pensar que aquele homem, ou o que quer que habitasse seu corpo, nunca quis descansar entre os mortos, e que a qualquer momento seu caixão pode reaparecer, nos procurando em silêncio, esperando que alguém ouça e compreenda a mensagem que ficou gravada na minha memória. Não aqui. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 3: A Mulher do Véu Branco em Puebla. Lembro-me daquela noite com um peso na alma que ainda permanece comigo, como se o que vi não fosse um simples encontro com o inexplicável, mas um aviso destinado apenas para mim. Era meia-noite quando fui ao antigo cemitério de Puebla, um lugar onde as lápides se alinham em caminhos estreitos e a umidade do chão exala um cheiro de terra molhada que nunca se dissipa. Fui chamado pelo coveiro, um velho de voz áspera que me disse ter visto uma mulher ajoelhada em frente a um crucifixo no fundo do cemitério. Ele pensou que fosse alguém que havia entrado sem permissão, mas o estranho era que, ao se aproximar, a figura simplesmente desapareceu na névoa. Concordei em ir, levando uma lanterna e meu rosário, convencido de que o que encontraria seria alguém de luto que preferia o silêncio. No entanto, o que vivi ali é diferente de tudo para o que um padre pode estar preparado. Caminhei pelos caminhos das tumbas, ouvindo o render dos meus passos no cascalho. O vento soprava com um murmúrio frio que se infiltrava pelos ciprestes, e as sombras se estendiam sobre os muros como se tivessem vida própria. Ao chegar ao centro, parei, porque vi claramente, uma mulher vestida de branco, com um véu longo que caía até o chão, estava ajoelhada diante de um crucifixo corroído pelo tempo. Suas mãos juntas pareciam estar rezando, embora eu não conseguisse ouvir uma única palavra. A cena tinha algo profundamente sagrado e, ao mesmo tempo, antinatural, porque aquela figura não parecia pertencer ao mundo dos vivos nem dos mortos. Aproximei-me lentamente, erguendo a lanterna para iluminá-la. O véu cobria completamente seu rosto, e o ar ao seu redor tinha um aroma intenso de incenso, um cheiro impossível de explicar porque ninguém havia sentido nada naquele lugar há anos. Quando estava a apenas alguns metros, meu coração saltou, a mulher virou a cabeça levemente em minha direção, embora seu rosto ainda estivesse oculto, e senti uma presença tão gelada que tive que parar. Reuni minha coragem e perguntei se ela precisava de ajuda, se queria que eu rezasse com ela. Não houve resposta, apenas um silêncio denso que pressionava meu peito. Dei mais um passo, e naquele instante, ela desapareceu. Não se afastou, não desvaneceu lentamente, simplesmente deixou de estar ali, como se nunca tivesse existido. O cheiro de incenso permaneceu, enchendo o ar com uma força tão vívida que me deixou tonto. Ajoelhei-me em frente ao crucifixo e rezei um Pai Nosso, pedindo por sua alma. Mas quando fechei os olhos, a ouvi. Uma voz feminina,
doce e ao mesmo tempo distante, sussurrando meu nome de algum canto da escuridão. Abri os olhos de repente, iluminando com a lanterna em todas as direções, mas não havia ninguém. O cemitério parecia vazio, embora eu sentisse com absoluta certeza que estava sendo observado. Tentei continuar com minhas orações, mas de repente o crucifixo começou a gotejar água, como se estivesse chorando, e o metal oxidado deixou fios escuros escorrerem que caíam no chão. Recuei com a lanterna tremendo na minha mão, e foi então que a vi novamente, muito mais perto, alguns metros atrás do crucifixo. O véu flutuava como se movido por um vento que eu não sentia, e sua postura havia mudado. Não estava mais rezando, mas me apontando com um dedo ossudo e longo que saía do tecido. Minha respiração parou, e embora eu erguesse a cruz que usava no peito, senti que não era suficiente. Quis invocar Cristo com toda a minha força, mas a lanterna se apagou de repente, me deixando no escuro. Apenas a lua permanecia, iluminando fracamente a figura da mulher, que começou a se mover em minha direção sem mover os pés, deslizando pelo chão como se flutuasse. Cada um de seus passos era acompanhado por aquele aroma sufocante de incenso, tão denso que parecia encher meus pulmões até me sufocar. Caí de joelhos, recitando os salmos, e ao erguer o olhar, vi o que ainda me assombra hoje. Sob o véu, não havia rosto humano, mas um vazio escuro, uma cavidade infinita de onde vinha um murmúrio incessante de orações em latim, um latim corrompido, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Fechei os olhos com força, e quando os abri, a figura havia sumido. Apenas o crucifixo coberto de umidade e o eco daquelas vozes que ainda ressoavam em meus ouvidos permaneceram. Saí do cemitério com passos desajeitados, sem ousar olhar para trás, até chegar à entrada onde o coveiro estava me esperando. Ele me viu tão pálido que não precisou me perguntar nada. Apenas disse em voz baixa: "Ela sempre volta, padre." Toda vez que alguém reza aqui, ela primeiro se ajoelha diante da cruz, mas nunca se deixa ver completamente. Dizem que ela morreu esperando confissão, que nunca conseguiu purificar sua alma. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 4: A chuva que caía apenas em uma sepultura na Flórida. Nunca vou esquecer aquela manhã no cemitério de uma pequena cidade da Flórida, onde a névoa matinal parecia rastejar entre as lápides como dedos invisíveis. Eu havia sido chamado para oferecer minhas orações na sepultura de um homem idoso, cuja família já havia falecido e que jazia esquecido entre centenas de outras sepulturas. O céu estava limpo, sem uma única nuvem, e o sol começava a dourar as cruzes enferrujadas e a grama úmida de orvalho. Enquanto caminhava pelos caminhos gastos de pedra, algo chamou minha atenção, uma série de gotas caindo suavemente sobre uma lápide específica. No início pensei que fosse minha imaginação, ou algum resquício do orvalho, mas ao me aproximar, notei que a chuva estava caindo apenas naquela sepultura, enquanto o resto do cemitério permanecia seco. A terra ao redor estava intacta, sem poças, sem sinais de umidade recente, e ainda assim cada gota de água ressoava no mármore frio. Ajoelhei-me em frente à lápide e rezei, erguendo minha cruz e meu rosário, tentando encontrar significado naquele fenômeno. Cada oração parecia intensificar a queda das gotas, como se o próprio céu estivesse respondendo às minhas palavras, mas de forma seletiva, apenas sobre aquele corpo esquecido. Enquanto rezava, senti uma mudança no ar, a temperatura caiu vários graus, e um cheiro de terra molhada e flores murchas se misturou com o aroma doce da chuva que caía apenas na sepultura. Quando olhei ao redor, não havia nuvens, nem vento, apenas um céu azul que parecia zombar do que meus olhos testemunhavam. Então comecei a ouvir um murmúrio, como se alguém estivesse respirando sob a terra, acompanhando cada gota que tocava a lápide. Tentei ignorar, pensando que minha mente estava pregando peças, mas logo pude distinguir palavras, um nome, o do falecido, pronunciado suavemente, como um lamento que pedia atenção. Ergui minha cabeça, tentando ver se havia mais alguém ali, mas o cemitério estava vazio. Apenas eu e aquela chuva impossível. Decidi ficar mais tempo,
recitando salmos e pedindo a intercessão dos santos, tentando acalmar o que parecia ser uma presença inquieta. Cada oração que eu dizia era respondida por um silêncio tenso, quebrado apenas pelo pingar constante das gotas. Quando segurei minha mão sobre a lápide, senti um frio intenso, como se a pedra estivesse absorvendo meu calor e minha fé ao mesmo tempo. Cada gota que tocava minha pele deixava um rastro gelado que subia pelo meu braço até a nuca, fazendo cada pelo se arrepiar e fazendo meus joelhos tremerem na terra úmida. Em determinado momento, enquanto fechava os olhos para rezar mais intensamente, tive a sensação de que alguém estava ao meu lado, invisível mas presente. Podia sentir um peso no ar, como se um corpo invisível estivesse se apoiando na lápide, e ouvi a voz novamente, mais clara desta vez, suplicando: Padre. O chamado era profundo, carregado de tristeza e desespero, como se a alma do homem não descansasse porque ninguém se lembrava dele. Abri os olhos devagar e vi como a chuva aumentava, não em intensidade, mas em precisão. Cada gota caía exatamente na inscrição do nome, como se seguisse um padrão impossível de entender. Decidi borrifar a sepultura com água benta, mas quando fiz, a chuva parou por um instante, e um silêncio absoluto preencheu o cemitério, tão pesado que parecia que a própria terra estava prendendo a respiração. Quando terminei minha oração, a chuva voltou, acompanhada por um leve brilho sobre a lápide, um brilho úmido que fazia o mármore parecer suar sua própria luz. Senti que aquele fenômeno não era natural, que aquela sepultura estava marcada por algo além da compreensão humana, um espírito que pedia para ser lembrado, que exigia que alguém ouvisse seu nome e reconhecesse sua existência. Fiquei até o meio-dia, observando como cada visitante que passava ignorava aquela tumba, e como cada vez que alguém se aproximava, a chuva parecia se intensificar, como se a presença precisasse de testemunhas para seu lamento. Ao sair, o sol brilhava intensamente e tudo parecia normal novamente, o resto do cemitério seco e quente, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que aquela sepultura guardava um segredo impossível de explicar. Desde aquele dia, toda vez que o céu da Flórida parece claro demais, me pergunto se não existem lugares onde a chuva escolhe cair por conta própria, guiada por almas que ainda buscam ser ouvidas. E temo que aquele homem esquecido ainda esteja esperando que alguém pronuncie seu nome novamente sob o céu claro e silencioso, enquanto as gotas caem apenas sobre ele, insistentes, solitárias, eternas. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 5 A voz que respondia ao rosário em Zaragoza. Nunca vou esquecer aquele cemitério em Zaragoza, onde as tumbas antigas pareciam sussurrar segredos que apenas aqueles que se aproximavam com fé podiam perceber. Fui chamado para rezar pelos falecidos de uma família que havia perdido vários filhos e cujo local de sepultamento era cercado por lendas locais sobre eventos inexplicáveis. Cheguei ao entardecer, com o céu coberto de nuvens cinzas que faziam as lápides parecerem sombras longas sobre a terra úmida. Caminhei entre os caminhos estreitos, inalando o aroma de terra revolvida e flores murchas que flutuava no ar. Parei em frente à tumba principal, uma placa de mármore gasta com gravuras quase apagadas pelo tempo, e tirei meu rosário. Comecei a rezar lentamente, com voz firme, invocando os santos e pedindo descanso para as almas que ali jaziam. No início, era apenas eu e o eco das minhas próprias palavras, reverberando entre os muros de pedra e os ciprestes antigos. Mas então, ao dizer o primeiro Pai Nosso, ouvi algo que gelou meu sangue, uma voz, fraca e trêmula, que respondia a cada Ave Maria que eu recitava. Reconheci imediatamente, não como uma voz humana normal, mas como um eco com nuances abafadas e prolongadas, que vinha de algum canto profundo da terra. Parei por um instante, pensando que poderia ser o vento nas árvores ou algum habitante curioso do cemitério, mas não havia ninguém. Apenas as lápides, as sombras e aquele murmúrio que repetia, com precisão perturbadora, cada palavra que eu dizia. Continuei a rezar, com meu coração batendo forte, e cada vez que eu dizia uma oração, a voz respondia, às vezes mais clara, outras vezes um sussurro. Era como se a própria tumba quisesse falar através dos mortos que ali descansavam. Senti um arrepio percorrer minha espinha e o ar ficou denso,
carregado de uma umidade que grudava minha batina no corpo. A terra sob meus joelhos parecia pulsar, vibrando com um ritmo que se sincronizava com as respostas da voz. Tentei erguer o olhar ao redor, mas a luz do entardecer mal iluminava as cruzes, e as sombras se estendiam e se contorciam, formando figuras que pareciam me observar das bordas do cemitério. A cada ave-maria, a voz mudava seu tom, às vezes era infantil, outras vezes adulta, outras vezes parecia carregar séculos de dor e súplica. As palavras se misturavam com lamentos e suspiros que me lembravam as histórias de exorcismos e fenômenos inexplicáveis que eu havia ouvido por anos. Cada resposta era precisa, pontual, como se uma alma presa em algum lugar entre a terra e o céu quisesse conversar comigo. Tentei invocar a proteção de Deus com orações mais fortes, recitando salmos e benzendo a tumba com água benta, mas a voz não cessava, pelo contrário, parecia se intensificar, respondendo com maior clareza e presença. Um arrepio me percorreu quando percebi que aquela voz não apenas repetia minhas palavras, mas também acrescentava suas próprias frases, antigas, que pareciam vir de uma língua esquecida ou de um latim corrompido, misturadas com nomes que eu não reconhecia. Senti que as lápides ao redor da sepultura vibravam levemente, como se também estivessem ouvindo, e o ar ficou mais pesado, dificultando a respiração. A névoa do entardecer começou a subir da terra, me envolvendo num halo acinzentado que fazia as sombras se moverem independentemente, projetando formas humanas que desapareciam quando tentava focalizá-las. Passei horas ali, sem ousar partir, com minhas mãos juntas sobre meu rosário, tentando manter minha calma e fé. Cada vez que eu dizia amém, a voz respondia com um suspiro prolongado que me lembrava que aquele lugar não guardava apenas corpos, mas também memórias, sofrimentos e desejos não realizados de almas que ainda precisavam ser ouvidas. Em determinado momento, ousei perguntar em voz alta quem estava ali, e a resposta veio como um murmúrio ecoante: nós, esquecidos. A frase era curta, mas carregada de uma dor tão profunda que senti meus joelhos cederem sob o peso da compreensão. Aqueles que haviam morrido sem receber atenção, sem oração, sem memória, estavam falando comigo diretamente, através daquela voz que respondia ao rosário. Quando o sol finalmente se pôs, a voz começou a desvanecer, deixando para trás um silêncio mais intenso do que qualquer som que eu já havia conhecido. Levantei-me lentamente, com a certeza de que aquele cemitério e aquela tumba nunca me deixariam esquecer o que eu havia testemunhado. Desde então, toda vez que recito um rosário, temo ouvir respostas que não vêm dos vivos, que me lembram que existem vozes presas entre a terra e o céu, esperando que um padre as escute, e que sua dor se transforme em oração. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 6: A criança que ria sob a terra em Michoacán. Nunca vou esquecer aquele dia em Michoacán quando fui chamado para presidir o enterro de uma criança que havia falecido de repente, deixando um silêncio pesado na família e em toda a pequena cidade que tentar novamente continuar a conhecia. A sepultura ficava num cemitério antigo, com muros de pedra e caminhos de terra que rangiam sob meus passos. O céu estava coberto de nuvens cinzas e o vento movia os ciprestes com um sussurro que parecia murmurar segredos dos mortos. Preparei-me para realizar a cerimônia com solenidade, segurando o rosário em minhas mãos e pronunciando as orações que minha voz trêmula tentava fazer firme diante da família angustiada. Enquanto baixávamos o caixão no buraco, senti um arrepio percorrer toda a minha coluna, como se a própria terra estivesse respirando sob nossos pés. A família chorava em silêncio, alguns com soluços abafados, outros com gritos engasgados que se perdiam entre os muros do cemitério. Comecei a rezar, invocando a misericórdia divina e pedindo descanso para a alma da criança. Tudo parecia estar transcorrendo como deveria, até que ouvi um som que me paralisou, uma risada, fraca no início, mas clara e definida, vindo da própria terra. A risada era infantil, brincalhona, com um tom inquietante que eu não podia atribuir ao vento ou aos presentes. Olhei ao redor, esperando encontrar algum brincalhão, mas não havia ninguém mais perto do buraco aberto. Meu coração estava disparado enquanto a risada continuava, aumentando em intensidade. A terra começou a vibrar levemente,
como se algo dentro do caixão estivesse respondendo às orações e às minhas palavras. Tentei manter a calma, acreditando que era meu próprio delírio devido à tensão e à fadiga, mas então ouvi um segundo som, um sussurro que dizia meu nome. Ajoelhei-me ao lado do caixão, com mãos trêmulas, e rezei mais alto, pedindo a Deus que aquele espírito encontrasse descanso. No entanto, cada vez que eu dizia amém, a risada retornava, acompanhada de batidas abafadas vindas de dentro da madeira, como se a criança estivesse brincando de um mundo invisível, rindo na fronteira entre a vida e a morte. Ao terminarmos de cobrir o caixão, senti a temperatura cair abruptamente. Minha respiração ficou visível, e um cheiro intenso de terra úmida e flores murchas encheu o ar. A família tremia ao meu lado, alguns chorando, outros com os olhos fixos na sepultura, incapazes de entender o que seus próprios ouvidos estavam escutando. A risada não parava, cada risinho parecia ricochetear nos muros do cemitério, multiplicando-se e criando um eco que me envolvia completamente. Tentei benzer a sepultura com água benta, borrifando-a sobre a terra, mas quando fiz, o som mudou, a risada se misturou com um choro fraco, um lamento que parecia humano demais, desesperado demais para não comover até um padre endurecido. Ajoelhei-me novamente, pressionando o rosário contra meu peito e recitando salmos em voz alta, tentando dominar o medo que ameaçava me paralisar. Cada oração parecia ser respondida por movimentos sutis dentro do caixão, batidas que coincidiam com os acentos das minhas palavras, como se a criança estivesse jogando um jogo macabro com a devoção que eu tentava oferecer. Fechei os olhos e pedi perdão, suplicando que aquele espírito encontrasse paz, e quando os abri, vi algo que gelou meu sangue. Uma sombra se ergueu da sepultura, breve, turva, a forma de uma criança pequena que flutuava alguns centímetros acima da terra antes de desaparecer na escuridão das árvores próximas. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado, mais pesado do que qualquer outro momento da minha vida. A família partiu com uma mistura de alívio e terror, murmurando que haviam ouvido a risada e as batidas assim como eu, e que nunca esqueceriam aquele funeral. Fiquei mais alguns minutos, tremendo, recolhendo o rosário caído e sentindo a brisa noturna que parecia me sussurrar o eco daquela criança, uma presença que não havia sido derrotada pela morte nem pela oração. Desde então, toda vez que entro num cemitério em Michoacán ou em qualquer outro lugar, temo ouvir aquela risada infantil vindo da terra, um lembrete de que a morte nem sempre significa silêncio, e que algumas crianças continuam a brincar sob o solo, esperando que alguém as escute, e rindo sob um mundo que não mais lhes pertence, mas do qual ainda não conseguem se despedir. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 7: O retrato com olhos que se movem em Sevilha. Nunca vou esquecer aquela viagem a Sevilha quando fui chamado para benzer um cemitério antigo que ficava nos arredores da cidade, cercado por árvores altas e cemitérios mais modernos que pareciam ignorá-lo completamente. Quando cheguei, o ar estava pesado de umidade e um calor denso que fazia as pedras parecerem suar. Levaram-me à cripta principal, um pequeno mausoléu com paredes de mármore gasto e nichos alinhados numa ordem rígida, e ali me mostraram um retrato emoldurado, colocado sobre a lápide, coberto por um vidro embaçado. A imagem da menina parecia quase viva, com seus olhos escuros fixos em quem a olhasse, mas eu não estava preparado para o que descobriria. Ao colocar meu rosário sobre a sepultura e começar a recitar as orações, notei algo estranho. Os olhos no retrato se moviam, lentamente, seguindo meus gestos, como se a pintura estivesse respirando, como se soubesse que eu estava ali. No início, pensei que a luz das velas estava causando uma ilusão de ótica, ou que meus nervos estavam exagerando um reflexo natural, mas logo percebi que não era isso. Cada vez que eu me movia na cripta, os olhos viravam com precisão, como se seguissem meus passos, observando-me com uma intensidade que gelava meu sangue. Tentei manter a calma e continuar com as orações, erguendo minha voz e pedindo a Deus que abençoasse o lugar e que o espírito de Isabel descansasse. Mas cada palavra parecia intensificar a sensação de presença, o ar ficou mais denso, carregado de um cheiro de terra úmida e flores murchas que penetrava meus pulmões, fazendo-me tremer de frio e medo. O silêncio da cripta era absoluto,
quebrado apenas pelo leve render da madeira e pelo eco da minha própria voz. No entanto, cada vez que eu dizia amém, os olhos no retrato viravam levemente, quase imperceptivelmente, mas sempre em minha direção. Decidi me aproximar, deixando a vela iluminar a pintura, e senti um arrepio percorrer minha espinha. O olhar da menina não estava mais apenas fixo, parecia observar minhas emoções, minhas dúvidas, minha fé. Cada detalhe do seu rosto estava carregado de um sofrimento contido, uma tristeza que transcendia a morte e que parecia estar pedindo ajuda. Tentei benzer a lápide com água benta, mas ao fazê-lo, o vidro refletiu minha imagem invertida, e em vez de me ver, vi a menina me olhando diretamente, com olhos que agora abriam e fechavam com um movimento lento e consciente, como se respirasse sob a pintura. Senti a cripta se fechando sobre mim, que o ar estava ficando pesado e quase sólido, e ouvi um sussurro muito baixo, como o vento entre os nichos, que pronunciava meu nome. Ajoelhei-me em frente ao altar, segurando o crucifixo com força, recitando salmos e orações de proteção. Mas cada palavra parecia ser ouvida e respondida pelos olhos no retrato, que viravam lentamente, da esquerda para a direita, seguindo meus movimentos e, ao mesmo tempo, antecipando meus gestos. Cada vez que eu me inclinava sobre a sepultura, os olhos viravam primeiro, como se soubessem para onde minha atenção estava direcionada. O medo se misturou com a fascinação, era impossível desviar o olhar daquele retrato que parecia ter vida própria. Tentei cobri-lo com um pano, mas quando abri os olhos novamente, o pano estava no chão e o olhar de Isabel estava me seguindo novamente, penetrante, carregado de algo mais do que curiosidade, um lamento profundo, um desejo de ser lembrada e ouvida. Tentei terminar a bênção rapidamente, mas a cripta parecia ter se esticado, cada passo ressoava e os olhos viravam sem parar, como se o retrato controlasse o espaço e o tempo dentro daquele mausoléu. Quando finalmente saí da cripta, a luz de fora me cegou momentaneamente. Do lado de fora, tudo parecia normal, o ar quente de Sevilha e os pássaros cantando como se nada tivesse acontecido. No entanto, desde aquele dia, toda vez que entro numa igreja ou num mausoléu antigo, sinto a presença daqueles olhos, seguindo meus movimentos, lembrando-me de que existem imagens que não apenas capturam a memória dos mortos, mas também mantêm vivos os segredos de suas almas. A menina de Sevilha permanece ali, imóvel e ainda assim consciente, observando, esperando que alguém um dia entenda a profundidade do seu olhar e o peso do seu silêncio. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 8: A fumaça que cobria o cemitério em Sonora. Nunca vou esquecer aquela viagem a Sonora quando um homem idoso me chamou para benzer um cemitério antigo que havia permanecido quase esquecido por gerações. Ele me advertiu com voz trêmula que, nas madrugadas, uma fumaça densa e negra subia de algumas sepulturas, cobrindo todo o cemitério e fazendo com que aqueles que se aproximassem sentissem um frio que penetrava até os ossos. Cheguei ao local ao entardecer, quando o sol se punha entre montanhas áridas e o céu adquiria tons avermelhados e cinzas. O cemitério era cercado por arbustos secos, e as lápides de calcário e madeira rachada rangiam com o vento que percorria os caminhos. Nada parecia indicar que algo extraordinário aconteceria, mas a sensação de solidão era tão profunda que um formigamento desceu pelas minhas costas desde o primeiro momento. Decidi ficar até a meia-noite, armado com meu rosário e breviário, caminhando entre as tumbas enquanto recitava orações de proteção. Foi então que vi uma fumaça densa e negra emergindo de uma das sepulturas mais antigas, a de um homem que havia morrido há mais de 50 anos. No início, pensei que fosse névoa natural, mas sua densidade e movimento eram diferentes, quase sólidos, como se tivesse vontade própria. A névoa se espalhou rapidamente, cobrindo o cemitério e se movendo entre as lápides sem obedecer ao vento. Tentei traçar um círculo de proteção com água benta, mas a fumaça parecia ignorá-lo, filtrando-se pelas pedras e subindo ao céu noturno com um som abafado, um silvo que se assemelhava a sussurros abafados e lamentos que eu não conseguia entender. Enquanto caminhava pela névoa, notei uma mudança na temperatura. O ar ficou úmido e gelado, me congelando até os ossos,
enquanto o cheiro de terra queimada e flores murchas enchia meus pulmões. As sombras das lápides pareciam se mover, projetando formas humanas que se aproximavam lentamente, mas cada vez que tentava focar minha visão, elas desapareciam na negrura da fumaça. Tentei chamar os espíritos em oração, pedindo descanso para os falecidos, e cada palavra parecia ser amplificada no silêncio do cemitério, ressoando como se as próprias tumbas estivessem repetindo minhas orações. No entanto, a cada resposta divina invocada, a fumaça parecia reagir, engrossando e arrastando consigo um frio mais profundo, como se estivesse viva e consciente da minha presença. Então ouvi vozes suaves e distorcidas, vindas do coração da névoa, que pronunciavam os nomes dos mortos, alguns conhecidos, outros esquecidos por gerações. Cada som era tão claro e direto que me senti observado, como se os espíritos não estivessem completamente em repouso e estivessem exigindo atenção. A névoa cobriu meus pés, subiu pelas minhas pernas e me envolveu, fazendo-me sentir como se estivesse flutuando num vazio entre o mundo dos vivos e dos mortos. Tentei caminhar em direção a uma das sepulturas, meu coração batendo forte, mas a fumaça engrossou ainda mais, formando figuras humanas que pareciam se inclinar em minha direção, sussurrando palavras numa língua antiga e incompreensível, e então rindo suavemente, um som que me gelou até os ossos e encheu o ar com uma sensação de perda e abandono. Ajoelhei-me no chão frio, segurando o crucifixo com força, recitando os salmos com voz firme, mas trêmula de medo. Cada frase parecia fazer a fumaça se agitar, subindo em espirais ao redor das lápides, e às vezes, na negrura, eu podia distinguir as formas de corpos que emergiam por apenas alguns segundos antes de se desvanecerem no ar negro. Cada aparição durava tempo suficiente para sentir seus olhares, seus gestos, e então desaparecer em silêncio, deixando-me com o coração acelerado e a alma perturbada. As horas passaram assim, até que o primeiro raio de luar perfurou a névoa, e a densidade da fumaça começou a diminuir lentamente. Dispersou-se entre as lápides, deixando para trás um frio residual e um cheiro intenso de terra úmida e flores podres. A sensação de presença não desapareceu completamente, eu podia sentir que as sombras ainda estavam me observando, que os nomes sussurrados ainda ressoavam na memória do lugar. Antes de partir, borrifei toda a área com água benta, disse uma oração final pelo descanso dos falecidos e prometi voltar para não deixá-los esquecidos novamente. Desde aquele dia, toda vez que visito um cemitério em Sonora ou outros lugares solitários, lembro-me da fumaça negra que cobriu aquele cemitério e da sensação de que as almas que ali jazem não descansam completamente, que ainda buscam ser ouvidas, que ainda brincam com o mundo dos vivos, e que às vezes, em noites silenciosas, erguem-se na forma de névoa negra, envolvendo tudo em seu caminho, exigindo atenção e respeito, lembrando-me de que a morte nem sempre significa esquecimento, mas um espaço onde o inexplicável aguarda aqueles que ousam se aproximar. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 9: O cadáver que movia os lábios no Texas. Nunca vou esquecer aquela viagem ao Texas quando fui chamado para auxiliar na exumação de um homem que havia falecido vários anos antes. A família queria transferir os restos para outro cemitério, mas o que encontraram quando abriram a sepultura desafiou toda a lógica e fé. O solo estava seco, o ar pesado com o calor da tarde, e o cheiro de terra revolvida encheu meus pulmões desde o momento em que cheguei ao local. As lápides próximas projetavam sombras longas e retorcidas sob o sol escaldante, e o silêncio do cemitério era absoluto, quebrado apenas pelo render do cascalho sob nossos pés e pelos murmúrios dos trabalhadores que preparavam a exumação. Quando abriram a sepultura, senti um arrepio percorrer minha espinha. O cadáver, vestido com as roupas que usava no dia do seu funeral, parecia intacto, com a pele mais preservada do que qualquer explicação científica poderia justificar. Aproximei-me com cautela, segurando meu rosário e dizendo um Pai Nosso em voz baixa, enquanto os trabalhadores recuavam alguns passos, assustados. De repente, senti o arrepio mais profundo da minha vida. Os lábios do cadáver se moveram, lentamente, formando palavras que eu mal conseguia entender. Uma Ave Maria saiu daquela boca inerte,
com uma clareza que gelou meu sangue e um tom que parecia cheio tanto de súplica quanto de medo. Meu coração estava disparado enquanto tentava manter a calma e me aproximar, mas a sensação era avassaladora. Não apenas vi seus lábios se moverem, mas também percebi a intenção por trás de cada palavra, como se o espírito dentro do corpo estivesse tentando se comunicar comigo diretamente. Cada oração que eu recitava era acompanhada por um movimento sincronizado da boca do falecido, respondendo às minhas palavras, antecipando meus gestos e repetindo fragmentos de orações antigas, esquecidas pela família. O ar ficou mais denso, carregado de um cheiro de terra úmida misturado com algo indescritível que penetrava meus sentidos e me fazia sentir observado de todos os ângulos do cemitério. Tentei manter minha compostura e pronunciar bênçãos, mas a cada palavra, o cadáver respondia, às vezes murmurando, outras vezes articulando frases completas, sempre com uma precisão e um ritmo que desafiavam qualquer explicação natural. O sol começou a se pôr, lançando um tom avermelhado sobre a sepultura, e a sombra do corpo parecia se estender além do possível, como se sua presença estivesse se expandindo pelo ar quente. Os trabalhadores murmuravam entre si, alguns recuando com medo, outros tremendo e não ousando olhar diretamente para o cadáver. Decidi tentar um exorcismo menor, recitando salmos e borrifando água benta sobre o corpo, mas quando fiz, os lábios se moveram mais rápido, formando palavras de lamento e súplica que se misturavam com as orações. Então senti um frio intenso subir da terra até meu peito, uma presença que não era simplesmente a de um corpo morto, mas de uma alma presa, que não conseguia encontrar descanso nem permanecer em silêncio. A própria tumba parecia vibrar a cada oração, como se a terra e o espírito estivessem trabalhando juntos para se fazer ouvir. Ajoelhei-me ao lado da sepultura, segurando o crucifixo com força, recitando em voz alta cada palavra que meu coração conseguia proferir, enquanto os lábios do cadáver se moviam em perfeita sincronia, às vezes articulando meu próprio nome com uma clareza que gelou minha alma. O ar ficou irrespirável, e um murmúrio constante encheu o cemitério, como se todas as lápides próximas compartilhassem aquele lamento. A família, paralisada, observava sem entender, enquanto eu sentia que a fronteira entre vida e morte se tornava tênue, quase inexistente, e que aquele homem havia esperado décadas para que alguém ouvisse sua oração, para que alguém respondesse à sua necessidade de ser reconhecido e abençoado. Quando finalmente conseguimos colocar o caixão no novo nicho, o movimento dos lábios cessou lentamente, deixando um silêncio absoluto que parecia mais pesado do que qualquer som. A brisa noturna começou a percorrer o cemitério, dissipando o calor e o cheiro intenso, mas eu sabia que não terminava ali. O espírito do homem permaneceria vigilante, esperando que os vivos lembrassem seu nome e que suas orações não fossem esquecidas. Desde aquele dia, toda vez que entro num cemitério no Texas ou em qualquer outro lugar, temo encontrar um corpo que não apenas jaz na terra, mas que ainda fala, lembrando-me de que a morte nem sempre significa silêncio, e que algumas almas ainda buscam atenção, mesmo décadas depois de terem partido. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios. História 10: A música de órgão num cemitério em Barcelona. Nunca vou esquecer aquela designação em Barcelona quando fui chamado para benzer um cemitério antigo que ficava nos arredores da cidade, cercado por árvores altas e cemitérios mais modernos que pareciam ignorá-lo completamente. Quando cheguei, a atmosfera estava densa, pesada de umidade e do cheiro de terra revolvida e flores murchas. O sol estava se pondo atrás dos ciprestes, lançando longas sombras sobre as lápides e fazendo cada canto do cemitério parecer respirar com vida própria. Caminhei pelos caminhos gastos de pedra, cumprimentando os poucos visitantes que ainda se lembravam daquele lugar, enquanto segurava meu rosário e minhas notas de oração, pronto para realizar a bênção com devoção e solenidade. Ao me aproximar da capela central, notei algo estranho. Um som profundo e grave começou a subir, um tom sustentado que recordava as notas de um órgão, mas que era impossível, porque a capela estava fechada, sem nenhum instrumento. No início, pensei que fosse o vento filtrando-se pelas janelas quebradas, ou o eco dos meus próprios passos entre os muros de pedra, mas a melodia era clara, estruturada e reconhecível,
peças sacras que eu mesmo havia ouvido em catedrais antigas, tocadas com uma precisão impossível para um órgão inexistente. Cada nota parecia atravessar os muros do cemitério e vibrar dentro do meu peito, fazendo-me tremer. Caminhei lentamente para dentro da capela, segurando o meu crucifixo, com cada passo ressoando nos azulejos gastos. O som se intensificou, enchendo o ar com acordes que não correspondiam a nenhum órgão real, e senti que o próprio espaço estava se distorcendo, as sombras dos nichos pareciam se esticar, e as figuras esculpidas nas paredes pareciam se inclinar em minha direção, observando cada movimento, enquanto o frio me gelava até os ossos. Tentei rezar, mas cada oração parecia ser acompanhada por um crescendo na música, como se a melodia estivesse respondendo às minhas palavras, antecipando meus gestos e minhas pausas. O ar ficou mais denso, com um cheiro de cera queimada e madeira úmida, misturado com um aroma estranho de flores murchas que ninguém havia colocado. Cada nota do órgão parecia ter vida própria, ressoando em tons baixos que recordavam lamentos e em tons altos que evocavam risadas etéreas, um contraste inquietante que me fazia sentir que não estava sozinho na capela. Tentei olhar ao redor, mas as sombras se moviam independentemente, projetando figuras humanas que se aproximavam e desapareciam antes que eu pudesse focar minha visão. Senti um peso sobre meus ombros, uma presença que não era física, mas que parecia me esmagar a cada compasso, como se os falecidos que ali descansavam quisessem se comunicar comigo através da música. Ajoelhei-me em frente ao altar, segurando meu rosário com força, e rezei salmos e orações de proteção, esperando que a melodia cessasse. Mas a música não apenas continuou, tornou-se mais clara, mais próxima, e às vezes parecia cantar junto com minha voz, imitando o timbre de um coro que não estava presente. Cada nota reverberava em minha mente, em meus ossos, em meus sentidos, fazendo o tempo dentro da capela parecer interminável. Então percebi figuras fugazes atrás das colunas, sombras longas que pareciam se inclinar em minha direção, numa atitude de reverência ou súplica, e a música respondia ao seu movimento, como se o órgão fosse o veículo de suas vozes presas entre a vida e a morte. O medo se misturou com a fascinação, não conseguia desviar o olhar da música ou das sombras. Tentei benzer a capela e borrifar água benta nos nichos, mas cada gota parecia harmonizar com a melodia, intensificando-a em vez de dispersá-la. Foi então que compreendi que aquele órgão invisível não pertencia ao mundo dos vivos, era um instrumento do além, um canal de comunicação entre almas e os vivos, um lembrete de que a fé e a devoção podem despertar o inexplicável em lugares esquecidos. Quando finalmente consegui sair da capela, o eco das notas ainda vibrava em meus ouvidos e o ar lá fora parecia normal demais, quente e silencioso, como se nada tivesse acontecido. No entanto, eu sabia que a música permaneceria ali, ressoando no cemitério durante as noites, esperando que outro padre ou uma alma curiosa ouvisse as melodias daqueles que não descansam, lembrando-me de que mesmo no silêncio da morte, devoção e mistério podem criar harmonias que desafiam a razão e a realidade. E que às vezes, em noites solitárias em Barcelona, o órgão toca sozinho, guiado por mãos invisíveis e vozes que nunca se calam. Se você gostar dessas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e comentar qual história te impactou mais. Seu apoio nos ajuda a trazer mais mistérios e experiências aterrorizantes diretamente dos cemitérios.